Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 19 a 26. Aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação que sobreviera por causa de Estevão, espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Havia entre eles, porém, alguns cipriotas e sirineus. Estes, chegando a Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e grande foi o número daqueles que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. Ora, a notícia chegou aos ouvidos da igreja que está em Jerusalém, pelo que enviaram Barnabé a Antioquia. Quando chegou e viu a graça que vinha de Deus, alegrou-se e exortava a todos a permanecerem fiéis ao Senhor com prontidão de coração, pois era um homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé. Assim, considerável multidão agregou-se ao Senhor. Entretanto, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. De lá, encontrando-o, conduziu-o a Antioquia. Durante um ano inteiro, conviveram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, receberam o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O legado de Antioquia. Que legado é esse? À primeira vista, talvez alguém que tenha visto o título e não soubesse, não conhecesse o nome dessa cidade, achasse que era uma pessoa, né? Temos muitos nomes diferentes aqui na Bíblia, nomes que a gente nunca pensaria que pudessem existir. Antioquia era uma grande cidade, grande mesmo. Segundo aqui a nota de rodapé, Antioquia era a capital da província romana da Síria, que era a terceira cidade mais importante do Império, só perdendo para Roma e Alexandria. Então, era um grande centro. Imaginemos aqui o Brasil, e a gente tem a maior cidade do Brasil, que é São Paulo. Depois a gente tem ali, entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Então, uma dessas era Antioquia. Vamos falar que era o Rio de Janeiro. Por quê? Porque assim como Antioquia, ele beirava as águas, né? Belo Horizonte fica no centro do país, praticamente ali, não tem um mar. Então, vamos dizer que Antioquia era esse Rio de Janeiro, né? Era uma localização muito estratégica, então uma área de muita gente, muito comércio, circulação de muitas pessoas, muita cultura, enfim, um grande centro, uma grande cidade, enfim, a terceira maior cidade do Império. E para lá foram dispersados alguns cristãos. E olha que importante, esse nome cristãos ele surgiu só lá em Antioquia. Então, até então eram os discípulos de Jesus, que seguiam o caminho. O caminho. E que bonito que nós vemos aqui.
a atitude daqueles cristãos, daqueles discípulos de Jesus? Primeiramente, a maioria deles, de origem judaica, pregava para os judeus. E os outros, helenistas, e aqui esses cipriotas e cireneus, era porque eram judeus que moravam fora da Palestina e quando foram para a Palestina tiveram contato com o evangelho, foram convertidos e uma vez dispersados voltaram para o território fora da Palestina. Então eles tinham facilidade, assim como Filipe, né? Eles tinham facilidade de levar a boa nova a povos diferentes. Então eles começaram a pregar a alguns, não gregos em si, mas alguns judeus helenistas também, porque eles conheciam. Então aquelas pessoas as quais não receberiam a atenção dos cristãos de origem judaica convertidos, tiveram a atenção dos cristãos de origem helenista. Olha só. Ao mesmo tempo que é uma grande confusão para a época, né? A dificuldade de se aceitar esse diferente, foi uma grande estratégia de Deus para que o evangelho se espalhasse. Por quê? Porque eles começando a pregar também aos gregos, esses helenistas, né? Gregos, na verdade, vai começar a ser falado aqui em Atos dos Apóstolos como tudo quanto é gente que era incircunciso. Todas as pessoas que não tinham a circuncisão e que acabavam acreditando ou simpatizavam com a fé eram chamados de gregos, pagãos, tudo a mesma coisa. Para o livro dos Atos dos Apóstolos, isso vai se tornar uma linguagem normal, natural. Até Paulo fala desse jeito, né? Não há mais judeu, nem grego. Porque esse grego aí não era porque era só o grego em si, mas não só pessoas que falavam a língua grega, que era muita gente, que era o inglês da época, mas também pagãos em geral. Gente incircuncisa. Enfim, Deus estava com eles. Olha, versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. E grande foi o número daqueles que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. Então, não só judeus das sinagogas começaram a se converter, mas também outros que eram dispersados entre os gregos, entre os pagãos, abraçaram a fé. Por quê? Porque aqueles cristãos recém-convertidos, que também tinham essa origem, pregaram para os seus compatriotas. Então, essas pessoas se convertendo ao Senhor, essa notícia chegou aonde? Chegou em Jerusalém. Junto com esses judeus, é claro que muitos gregos se converteram. Muitos pagãos, muita gente pagã mesmo se converteu. Por isso que essa linguagem grego aqui, ela vai significar muita coisa. Não só os helenistas, que eram taxados assim, né? Porque estavam fora. Essa é uma situação tão crítica na época que eles não eram mesmo aceitos por grande parte dos judeus, porque eram tidos como traidores, como judeus não puros, porque viviam no meio dos pagãos, abraçaram até alguns costumes deles, mas queriam ter acesso à promessa, à Torá e tudo mais. Era bem complicado essa situação. Mas o ministério que está surgindo através de Barnabé e de Saulo, que ele foi buscar lá em Tarso, vai equalizar todas essas realidades. Porque Deus quer justamente gerar um povo só, sem essa divisão. Mas simplesmente pessoas que creem no seu nome e abraçam a fé. É muito importante que esse momento esteja acontecendo para que lá em Antioquia, onde a palavra de Deus está sendo anunciada com força, e aqui diz mais uma vez, versículo 24, pois
era um homem bom, repleto do Espírito Santo. Quem? Barnabé. E de fé. Espírito Santo e de fé. É a classificação, o que se diz de Barnabé. Um homem cheio do Espírito Santo e de fé. É claro que ele não era perfeito. Claro que ele tinha alguma coisa que não era tão valioso para aquela missão. Paulo está com ele. Mas um completava o outro na sua missão. Barnabé era um homem santo de Deus, tanto que é apóstolo São Barnabé, né? Como Paulo, apóstolo posterior, né? A igreja celebra como apóstolo Barnabé. E ele vai buscar Saulo, lá em Tarso, para que juntos eles fiquem um ano inteiro naquela igreja ensinando numerosa multidão. Então eles trabalharam, mas não foi em qualquer lugar, foi numa igreja que estava surgindo, que era Antioquia. Vamos pensar no Brasil? Rio de Janeiro. Né? Uma cidade grande, um grande centro. E dali a coisa se espalhou. E lá, pela primeira vez, os discípulos receberam o nome de cristãos. O cristianismo que nós conhecemos hoje, falando cristianismo, esse nome, e ousar chamar aqueles que seguem Jesus de novos cristos, por isso cristãos, aconteceu em Antioquia. Então a gente pode imaginar como a fé da igreja de Antioquia era uma fé viva e forte, eficaz, para que lá os discípulos tivessem esse título. E para surpresa de muitos, isso não ocorreu em Jerusalém, onde era a capital, que é a igreja mãe. Mas o poder de Deus agiu em Antioquia. E esse é o legado que nós temos até hoje. Vamos anotar no nosso diário? Não tem promessa, nem ordem, nem princípio eterno, mas olha, quanta informação importante aqui. E isso tudo é uma grande mensagem de Deus para nós. Talvez Deus tenha falado outra coisa ao seu coração dentro dessa palavra aqui. O que é? Qual é a mensagem de Deus para você? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário e vamos lutar para viver. Você que é novo aqui no canal, talvez esteja se perguntando, nossa, mas eu não estou entendendo, eu não sei fazer assim. Tudo bem, é normal. É por isso que nós temos aqui a playlist para que você aprenda e eu convido você já a se inscrever, acionar o sino da notificação, né? E deixa um like, porque o seu like evangeliza, leva esse vídeo a mais gente. E é dessa forma, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o passo a passo para você fazer o estudo da palavra. Com esse método, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib. E vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus, aqui no canal Diário Espiritual Canção Nova. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.